atendendo o pedido eu recebi muitas, quando eu fiz a publicação, né, no direct, eu recebi várias solicitações de pessoas pedindo para me explicar um pouco mais sobre um dos livros que eu publiquei. É, estou até com uma cópia aqui, um livro aqui em mãos, é o livro sobre o dízimo nos 66 livros da Bíblia. Somente contextualizando, né, esse livro, quando eu escrevi ele, eu estava na igreja, no período de oração, e em algum momento veio na minha mente, quem é evangélico, né, como eu sou, a gente atribui as coisas a Deus, né, uma orientação do bem, e eu digo como se fosse uma orientação, eu escutei como se fosse assim: escreve um livro sobre o dízimo nos 66 livros da Bíblia. Eu pensei que eu estaria delirando, né, eu pensando em alguma coisa muito aleatória, e do nada eu fiquei muitos dias com isso na cabeça. Poxa, é possível a Bíblia toda falar sobre o dízimo? Fiquei muito curioso sobre isso. Rapaz, não, mas não é possível não. A gente que é religioso tem uma versão sobre o dízimo muito assim, isso aqui existe um capítulo específico, ou um versículo específico que fala, somente essa parte fala sobre o dízimo. E essa era exatamente a minha visão sobre, mesmo que eu fui criado no meio evangélico, eu tinha essa visão que era só ali que falava sobre isso. E aí, a partir desse momento, essa experiência que eu tive, eu comecei a pensar um pouco mais: mas será que é isso mesmo? Mas tem uma coisa errada. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto. E aí, em algum momento, me veio eu diria assim, o ponto-chave, né? Descobri o que eu digo como se fosse descobrir o segredo sobre esse assunto dízimo, que ele é muito discutido. E aí, o que eu fiz? Eu decidi escrever, né, conforme a orientação que eu recebi nesse dia. E eu fiz um livro relativamente com poucas páginas, eu fui direto ao ponto. Mas é um ponto, eu acho que eu expliquei o contexto, mas eu vou falar aqui mais ou menos o resumo da coisa. Eu vou te dar aqui a cereja do bolo, hoje aqui nesse vídeo, explicando mais qual é a essência desse livro. Por que eu quis escrever isso e o que eu quis dizer. O que é dízimo no meu conceito, o que eu aprendi. E aí eu fiz, né, o livro ele resume, eu fiz uma introdução, eu li sobre o tema, fiz uma definição de dízimo, que é um ponto que eu vou falar um pouquinho aqui agora, como você deve trazer esse dízimo, o que eu devo, o que eu não devo devolver dízimo, porque isso é um ponto interessante. Se fosse falar aqui, daria um vídeo muito grande, falar todos os tópicos, né? Mas eu vou estar resumindo o que tem nesse livro. Como dizimar o ganho do mês que você recebe, onde está o segredo, a bênção de fato do dízimo. Se eu der o dízimo, o que eu ganho com isso? Esse ponto eu trago também. E por que eu devo devolver o dízimo em alguns pontos específicos que eu mesmo não posso gerenciar isso. Esse é um ponto também que eu discuti nesse livro. Por último, mais 2 tópicos, eu posso dar meu dízimo publicamente. E depois eu falei um pouco mais do dízimo mais do que dízimo. Coloquei um tempo assim, dízimo mais do que dízimo. Eu vou dar uma pincelada aqui muito rápido, para esse vídeo não ficar longo, mais ou menos o que eu quis dizer em todos esses tópicos aqui. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que você precisa entender qual o conceito de dízimo. A palavra dízimo, ela significa a 10ª parte de. Então, quando Deus fala, trazei a 10ª parte para mim, para a obra do Senhor, né, para o bem, para o reino de Deus, ele pediu a 10ª parte. E a 10ª parte que ele pediu na lei, exatamente a 10ª parte de tudo que Deus te dá. Talvez esse seja o ponto da discussão, né? O Senhor pediu exatamente 10% de tudo que ele te deu. Exatamente tudo. Então não é, assim, o primeiro erro básico, assim, erro número 1, a gente vincular isso a valores financeiros. Eu não estou desvinculando, mas eu quero chamar a atenção que o dízimo é a 10ª parte de tudo. Tudo, quando eu falo tudo, é exatamente isso mesmo, de tudo, não é somente de. Eu acho que aí o erro que eu acho que é grave no meu ponto de vista, é lógico que cada pessoa tem o seu ponto de vista, mas é a interpretação dessa parte. As pessoas parecem que descarta, por algum motivo valoriza muito a parte financeira. Não é que ela deva ser desvalorizada, é que ela não é a mais importante. Ela só é apenas um dos itens. Ela tem sua importância sim, mas ela é apenas um dos itens.
Quando Deus fala que Ele quer a 10ª parte de tudo, é exatamente de tudo, é isso que você precisa entender. E aí, mas como assim? Por exemplo, um dos pontos, né, que eu gosto de debater muito e mostrar para as pessoas que a minha visão, quando eu escrevi esse livro e a visão que eu defendo é o seguinte: quando o seu dia começa, a primeira coisa que Deus te dá é o quê? É o fôlego de vida. Quando você nasce, a primeira coisa que Deus dá é o fôlego de vida. Não tem sentido algum você descartar isso e achar que só existe o financeiro para dízimo. Então, se o Senhor Deus te dá o fôlego de vida, você precisa começar. Você precisa começar doando 10% do que você ganha do Senhor. Ele te dá 24 horas, você precisa tirar 10% disso. Equivale mais ou menos aí 2 horas e 16 minutos que você precisa de tirar para o Senhor todos os dias. Isso é dízimo. Isso é a essência do dízimo. Você precisa tirar 2 horas e 16 minutos, no mínimo, para você dedicar em alguma coisa para o reino de Deus. O reino do bem. Do jeito que você entender. 2 horas do seu dia e mais 16 minutos, no mínimo, isso para você fazer o básico. Você precisa dedicar para contribuir para uma pessoa, para fazer o bem para o próximo, para ajudar uma pessoa carente, qualquer coisa que seja vinculada ao reino de Deus, que seria o reino do bem. Fazer o bem para as pessoas, principalmente, é um item, alguma coisa. Você precisa fazer isso. E quando você vai para a Bíblia, quando eu comecei a olhar a Bíblia por essa perspectiva, porque eu sabia que aquela revelação, diria assim, ela tinha um sentido. Eu sabia que foi Deus que tinha falado comigo, que o dízimo estava nos 66 livros da Bíblia. Eu demorei muito, foi anos estudando isso, mas como assim? Se Deus falou que está, então deve estar. E aí quando eu comecei a ler mais atento, aí você começa a ver lá, logo no Gênesis, no comecinho ali, ó, Deus colocou Adão e Eva no jardim e pediu o dízimo dele, ó, não toque nessa parte, não toque no dízimo. Tocar no dízimo, o Senhor pediu, só não mexe aqui não, essa aqui é a minha parte, não pode mexer. Então a mesma coisa começa com a gente. Se você for olhar na Bíblia inteira, o próprio sábado que Deus cobrou do povo de Israel, se você fazer uma conta do sol até o pôr do sol dentro da semana, é exatamente o dízimo. O Senhor fez facilitar para eles, ao invés de vocês ficar todo dia 2 horas e 16 minutos, você faz o seguinte: fica o sábado, fica um dia só, para mim não ficar, para facilitar a sua vida, para você não ficar fazendo isso todo dia. Então eu vou te cobrar o sábado, por exemplo, no povo de Israel. E hoje a gente, às vezes, algumas religiões não vai muito no sábado, tipo a minha, por exemplo, que eu sigo, ela não reforça tanto a questão do sábado. Mas é independente, de qualquer maneira, o dízimo é obrigatório. Independente de onde você esteja, a 10ª parte é obrigatória. Então, de modo geral, quando você leva o dízimo nessa essência de tirar 10% de exatamente tudo que o Senhor Deus te dá, esse é o resultado aqui. Aqui eu falo sobre tudo isso, que é o que? Você precisa entender que dízimo não é somente financeiro. Financeiro é quase que irrelevante dentro do todo. Você precisa entender o todo. E o todo é exatamente tudo que Deus te dá. Mas eu tenho 2 filhos. Você deu o dízimo dos filhos? Mas quanto é? Eu não vou entrar nesse mérito nesse momento. Eu entro muito no mérito. Aqui no livro eu falo bastante sobre essa questão de tudo. E eu dou uma pincelada também sobre o que você não pode trazer de dízimo. Dentre os pontos que eu trago aqui no livro, por exemplo, discuto a parte, a Bíblia é muito clara, ela diz assim, riqueza às pressas, riqueza sem fundamento, sem essência, ela não provém de Deus. Por exemplo, então, você não pode, joguei na telecena hoje e recebi milhões, e se não tiver bem fundamentado isso, essa riqueza, se ela não vem muito fundamentada, você não pode trazer isso como um dízimo na casa do tesouro. Então não pode. E são pontos que dá muita discussão, não é o caso aqui desse vídeo, é só explicar. Alguém pediu, Leandro, me explica isso. Se eu comprar esse livro, o que eu vou achar nele? Então é exatamente isso, eu explico o dízimo numa visão um pouco mais ampla, que é exatamente o que está escrito. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E dízimo, o significado da palavra dízimo é 10% de tudo que o Senhor Deus te dá. Mas aí tem uma discussão grande, que eu também entro aqui um pouco, falando sobre essa questão de Novo Testamento, Velho Testamento. Então eu dou uma pincelada sobre isso e mostro que em todos os livros da Bíblia, a cobrança de você tirar um tempo específico para o reino de Deus
ela é sempre, ela é incisiva em qualquer livro, livro grande, livro pequeno, os Pentateuco e tudo mais, independente. A cobrança de você tirar 10% é obrigatória, não tem outra opção. Então, exatamente isso. Se você adquirir esse livro, você vai gostar. Eu vou deixar aqui o link do vídeo, do livro. Se você adquirir esse livro, você vai viajar um pouco comigo exatamente na Bíblia e entender como você tem que trazer isso, que horas, como, onde você pode levar, o que você pode gerenciar, o que você não pode gerenciar disso. Mas a essência, respondendo, né? Esse vídeo ficou um pouquinho grande para responder uma pergunta, mas eu achei que seria interessante eu explicar um pouco mais. Você precisa entender que dízimo é a 10ª parte de tudo que o Senhor Deus te dá, e não somente o salário. E aqui no livro eu falo sobre como trazer a parte financeira, como que deve ser dentro de uma perspectiva da Bíblia. Então eu uso a Bíblia como embasamento para tudo isso. Espero ter respondido às pessoas que me perguntaram sobre esse livro, espero que tenha gostado, e eu estou trabalhando já nos próximos volumes, logo eu quero fazer o lançamento disso. E espero que você goste, adquira. Quem adquirir, coloca aqui nos comentários ou manda no meu direct, que eu vou tentar fazer, a depender de onde você é, eu tento fazer alguma coisa autografada e tudo mais. Até a próxima.